Boa noite, paz seja convosco, Deus abençoe, amados do Senhor, glória a Deus, Maranata. É um privilégio, uma bênção de Deus estarmos juntos aqui, junto com a minha cara metade aqui, a minha bênção aqui. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, um beijo no coração. Minha cara metade está aqui hoje, tá empolgado hoje. Mas a gente tem que estar empolgado. Claro. Quando se Deus fala é um de Deus... Jesus, sempre a gente está empolgado. E o nosso Deus é um Deus de aliança. Aliança, sim. É um Deus de propósito, é um Deus que tem prazer em se relacionar com a criatura. Só que a criatura tem que dar o primeiro passo, tem que ir para Ele, depois a bênção vem, aleluia. Amém. Então, tá ansiosa para orar hoje? Estamos ansiosos para orar. Vamos orar juntos então? na presença do Senhor? Então Amém. vamos fazer Glória oração a para Deus. nós iniciarmos o nosso programa, né? Sejam todos bem-vindos, uma boa noite, a paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença para Te louvar primeiramente e engrandecer o Teu santo nome, para que Tu venha crescer cada dia mais na vida de cada ouvinte e nas nossas vidas. Pedimos também que o Senhor nos diminua e nos faça como o Senhor quiser, os Teus propósitos nas nossas vidas. Assim nós Te agradecemos e pedimos que a unção do Espírito Santo esteja conosco e que o Espírito de Deus nos guie nesse programa e mais um programa hoje para falar da Tua Palavra. Que seja falada a Tua Palavra, Senhor, pura e verdadeira, e que nada venha de nós e que tudo venha de Ti, porque toda honra e toda glória é para o Senhor. Assim nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém, 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 amados do Senhor. Por que eu estava empolgado? Porque Deus é Deus de alianças. Gênesis é o livro das origens, mas a gente comentou já, alguns programas passados, que é o livro de alianças, é o livro de pactos, onde Deus faz aliança com homens, faz aliança com a humanidade. E hoje, no capítulo 17 de Gênesis, a gente vai falar sobre a aliança abrâmica, sobre a aliança de Deus com Abraão e que ela se estende para a posteridade dele. Tanto a posteridade em relação a Isaac quanto a Ismael. É que Deus é um Deus de aliança e em momento algum Ele nos deixa, né? Ele tem, independente de a aliança de Abraão ser através de Isaac, a aliança de Deus com o povo, né, através de Isaac, mas Ele não abandonou Ismael e a gente vai conseguir ver isso. E isso a gente entende que Deus nunca nos abandona, independente dos caminhos que a gente seguir. Independente dos pais de Ismael terem tentado, através da proposta de Sara, como a gente viu nos programas anteriores, a Sara tentou ajudar a Deus a abreviar o tempo da bênção. Né? Ela quis fazer no tempo ajudar a Deus, né? Porque Deus estava demorando muito. É até entendível, né, pastor? Porque ela já tinha 90 anos, né? E uma pessoa que nem na época, né, nem tinha mais o fluxo menstrual para poder gerar um filho. Então, dá para entender um pouco, a gente se coloca enquanto mulher no lugar de Sara e pensa, né? Poxa, ela já tinha, a menstruação dela já não via mais, que era o fator gerador de um filho, né? E ela, com 90 anos, na velhice, dá para entender, né? E foi um tempo de espera, né? Quantos anos ela esperou? E como a gente diz, a pressão, ela era a matriarca. Ela era a matriarca de um povo junto com o marido. Só que a matriarca daquela tenda, digamos assim, né, para abreviar, a matriarca daquele povo que estava ali, para ter uma ideia, só de valentes que foram com ele para ajudar a trazer Ló de volta e que venceram a Guerra dos Reis, que a gente viu anteriormente, foram 318 guerreiros nascidos dentro da propriedade dele, nascidos no arraial deles, sob o comando dele. Então, só esses ali. Fora outros, então ele realmente era riquíssimo, ele tinha muitos rebanhos, tinha muitas pessoas, ele tinha servos, escravos, então a abundância de bens era enorme. Só que a pressão dela não dar um herdeiro, ela foi muito forte. A gente vai ver que muitas coisas na vida, aí já uma aplicação pessoal, muitas vezes a pressão social, a pressão da sociedade, as circunstâncias ao redor pressionam os servos e servas de Deus. Mas por isso que a gente fala e vai sempre rememorando. Não devemos viver por vista, ou seja, pela situação ao redor. Nós temos que viver as promessas do Senhor. E viver as promessas do Senhor é viver por visão. É aquela visão que Deus nos dá através das suas promessas, através das suas profecias, através do seu falar, porque a palavra de Deus não volta atrás. Sim. Então Ele disse que aconteceria. Pode demorar ou não, mas vai acontecer.
Amém. Isso entra na Glória a nossa Deus. aplicação pessoal. O que a gente aprende com isso? Porque depois a gente vai ter ali a repetição do que aconteceu com Sara, lá na frente. A gente vai ter ali com Raquel, que teve problema também, que ela não conseguia gerar filhos, e aí ela também fez o mesmo subterfúgio que a Sara, também utilizou algo que a Mesopotâmia usava, ela também deu uma serva para que ele tivesse filhos, e depois Deus abriu a madre dela. Então a gente vai ver uma repetição, e eu já estou voltando para o texto aqui. Ele já está lá na frente, no novo. Gênesis 17. Pastora, eu não trouxe meu óculos hoje. Você que vai ter que ler. E eu já ia colocar no meio ali também, eu já ia Sara, Rebeca, Raquel. Vamos parar Mas por tá, aí. mas aí voltando para Gênesis 17 aqui. O que seria Gênesis 17? Deus mudou o nome de Abraão e de Sarai, de Abraão e Sarai, né? Que seria o capítulo 17. E ele troca para? Era Abraão para Abraão e Sarai para Sara. Daí a gente vai ver o que significa cada nome e por que ele trocou depois. E depois eu vou fazer pergunta. Ótimo, então vai. Por que Deus mudou o nome? Porque era uma nova aliança. Aleluia! E quando acontece a nova aliança, uma nova criatura, Se torna uma figura de Jesus Cristo já. do novo nascimento. De Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Através de Jesus no batismo das águas. Amém. Vamos lá, pastor. Então tu vai ler todo o capítulo? Eu vou A ler. gente vai ver mais do Eu vou lado. ler? Então tu vai Ah, ler. eu vou ler, é claro. Eu vou ler. Amém, amados do Senhor. Todo mundo já pegou lápis, já pegou caneta. Todo mundo já puxou do lado ali. Quem gosta de chimarrão está com chimarrão. Quem já pegou sua Bíblia também, acompanha aí. Capítulo 17, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Anda na minha presença e sê íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe prometeu: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua raça, depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã, em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Declarou também Deus a Abrão: Quanto a ti, obedecerás à minha aliança. Então, além de Deus estabelecer, Deus colocou os termos. O que Deus faria e o que caberia a ele fazer. Agora vem a parte que caberia a ele fazer. Quanto a ti, obedecerás à minha aliança, tu e todos os teus descendentes de geração em geração. E eis a minha aliança contigo, e com toda a tua descendência futura. A aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Farei circuncidar a carne do vosso prepúcio, e será a marca da aliança entre mim e vós. De toda geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar ao fio da circuncisão, tanto os nascidos em tua casa, quanto os escravos, e os que forem comprados por dinheiro a algum estrangeiro e que não pertençam à tua raça. Sejam nascidos em tua casa, sejam comprados, todos terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada em vossos corpos será uma aliança perpétua. Portanto, qualquer do sexo masculino cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, mantendo-se incircunciso, será eliminado do meio do seu povo. Ele rompeu a minha aliança. Deus coloca termos. Ele coloca ali no capítulo 17, versículo 13. Então Abraão prostrou-se, e aí no 4 Deus diz: Quanto a mim, Deus coloca os termos dessa aliança. O que Deus faria, e aí ele vem aqui e declara. No 9, o que caberia a Abraão e a seus descendentes também. Agora. Por isso que o pessoal fala, quando fala ali, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ah, Deus é um Deus geracional, Deus de gerações. Porque o concerto, porque a aliança que ele fez com Abraão é uma aliança que vai à sua descendência. Ela é renovada de geração em geração. E ela tem a validade com o povo judeu até os dias de hoje.
Vamos adiante. Aquelas anotações maravilhosas desse caderno lindo. A gente vai deixar para depois que Estão terminar. esperando? Estou esperando. Vamos continuar a leitura? Vamos. De verdade, que bênção. Versículo 15 diz assim: E determinou Deus a Abraão: A tua mulher Sarai não mais a chamarás Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Eu a abençoarei e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei e dela procederão muitas nações e grandes reis. Abraão ajoelhou-se e encostou seu rosto no chão e começou a sorrir ao pensar assim: Por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceber e dar à luz um filho? Então Abraão sugeriu a Deus. Ser amigo de Deus dá a liberdade de pregar a Deus, dá a liberdade de dialogar com Deus. Amigo, mas isso é só para os amigos, só para os íntimos. Então Abraão sugeriu a Deus: Concede, pois, ao Senhor que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: O que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Entretanto, também comprometerei o meu pedido a respeito de Ismael. E eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei que os descendentes dele sejam uma grande nação. Todavia, a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. Aqui já temos uma... Primavera, né? aqui já tem mais uma nas entrelinhas, algo lindo e maravilhoso. Ao filho da promessa, Isaque, Deus sucede nações, e essas nações ele sucede a sua descendência, reis. Reis. Agora, ao filho da promessa, tanto que ele fala aqui, quando Abraão diz, e ao meu filho, né, meu filho Ismael, tal. Não, Ismael, Deus não deixa de lado, porque a culpa do nascimento não é dele. Quem fez algo foi a Sara, mas, como filho da promessa é Isaque, da descendência de Isaque virão reis. Já da descendência de Ismael virão príncipes. Sim. Deus não deixa de abençoar, Uhum. mas o propósito, Deus faz perfeito o seu propósito. Quando Ismael estava quase morrendo com a mãe dele, quando saíram, que foram expulsos eu já vou terminar de ler. Aí quando ele é expulso ali, Deus teve misericórdia do menino. Não deixou ele morrer. Por quê? Porque também ele já tinha preparado que ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Só que era promessa para ter, na descendência dele, príncipes. Na descendência do filho da promessa, reis. Aí já tem uma pequena diferença. Versículo 22, indo adiante ali. Assim que terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos do sexo masculino da sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha exatamente 99 anos de idade quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13 anos. Abraão e seu filho foram circuncidados naquele mesmo dia. Juntamente com Abraão foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os nascidos em casa, como os comprados de estrangeiros. Amém, meus amados? Amém. Então, ele não se demorou. Ele recebeu uma palavra de Deus, aquela palavra ele reteve no coração e ele imediatamente providenciou aquilo que Deus tinha dito. Então, Deus fez uma aliança comigo. Deus disse o que ele faria. Agora, a minha parte eu já vou fazer. Então, às vezes, Deus requer de nós, porque, pensa, a pessoa com 99 anos, a uma criança com 8 dias de vida, ele nunca vai nem lembrar que foi circuncidado. Essa dor é uma dor esquecida, é uma dor que ele não conta. Mas alguém que tem 99, alguém que é adulto para ser circuncidado, o processo para sarar é totalmente diferente. Mas que deveria ser feito, caso eles não Só que fizessem, independente não do teria. que Deus requer, se Deus requereu, tem que ser feito. Vai exigir um sacrifício. E também pensar, ele circuncidou os dois no mesmo dia ali. Não está explícito nem implícito no texto o tempo que ele demorou para circuncidar todos. Por quê? Porque ia impossibilitar que trabalhasse da mesma forma. Então vai ter algo que vai tirar da zona de conforto. Deus não vai nos deixar da forma como estávamos quando ele faz uma aliança conosco.
Ele vai requerer de nós algo. Vai requerer de nós obediência, vai requerer de nós uma atenção específica, uma dedicação específica quando Ele faz uma aliança conosco. E isso é muito sério. Porque as pessoas, assim, ó, ir a Deus, vamos como estamos. Mas Deus não nos deixa como estamos. Deus quer nos aprimorar. Só que muitas vezes esse processo é dolorido e nem todo mundo quer pagar o preço. Quer abdicar de si, pagar um preço para se aprimorar na presença do Senhor. Exatamente. E ali ele já havia feito uma primeira aliança, né? Então ele vem e renova uma segunda aliança. Ou seja, agora a aliança seria a troca dos nomes, né, dele e simplesmente fazer a incircuncisão, que precisaria ser feita. E caso eles não fizessem, quem, por exemplo, lá da tribo deles que não quisesse fazer, já não era mais considerado abençoado por Deus, então teria que sair de lá, não poderia Ele já não teria parte com Deus. Não ficaria naquela aliança, naquele pacto, né? E só que assim, ó, as bênçãos e as promessas do Senhor sempre se renovam, né? Ele fez a primeira, ele fez a segunda, daí troca o nome de Abraão, acrescenta um sinal, porque a circuncisão não deixa de ser um sinal. Quando Deus veio, é um sinal que dizia, esse povo é meu, esse povo me serve, esse povo vai andar nos meus caminhos, através de um sinal. E todos eles, como tu falou ali, ele tinha 99 anos, né? E todos os que vieram depois tinha que ser 8 dias, né? Porque isso tem uma relação lá com Cristo depois, né? A Bíblia é toda cheia de ligações, ela não é assim algo que aconteceu aqui em Gênesis e não acontece mais. Ela vai se cumprindo quando tu vai lendo todos os livros da Bíblia, que tu vai estudando livro após livro, tu vê que tudo se completa. Então não tem esse capítulo, essa história não tem relação. Todas as histórias têm relação com Cristo e com o poder da aliança e o cuidado de Deus, né? Essa é a unicidade da palavra. E assim, ó, quando ele deixa, porque Abraão era pai exaltado, né? E quando ele troca o nome de Abraão, ele vai para pai de muitas nações, né? Então esse é o significado de Abraão. Ele né? amplia o significado do nome. Literalmente amplia. O que seria pai de nação, um pai, eles multidões, ou seja, não é um único povo, é multidões. E aqui eu fiz uma pergunta para mim mesma, assim, ó, por que Deus trocou o nome de Abraão? Porque, pergunta retórica. Para ele lembrar sempre da promessa e não esquecer sempre tendo fé no Senhor. Então ele nunca esqueceria da promessa, porque essa aliança feita, por exemplo, o prepúcio ali, né, tirar o prepúcio, cortar, ou seja, era uma forma de ele nunca esquecer e ao mesmo tempo de ele sempre lembrar que o Senhor está com ele e ele não perder a fé em Deus. Por isso que ele é considerado o pai da fé de todos, né? Por quê? Porque a fé dele fez com que ele mantivesse aquela aliança. E tem mais um adendo lindo ali que aconteceu, que quando Deus vai e aqui ele fala e ele renova com ele, e ele diz, eu vou colocar um sinal, um símbolo para que você nasceu de novo. Como quem diz assim, as coisas velhas passaram, exatamente como um novo nascimento em Cristo. Mas uma coisa que aconteceu e que gerou isso, quando a Sara resolve fazer o que estava na lei do Código de Hammurabi, resolve fazer aquilo que estava na lei mesopotâmica, Deus coloca agora um sinal. Ele diz, a partir daqui, você vai receber um novo nome, você vai ser Sara, você não é mais Sarai, você é Abraão, não é mais Abrão, vocês têm um símbolo mostrando, deixem as coisas mesopotâmicas, deixem a lei e vivam a plenitude daquilo que eu tenho para vocês. Vivam segundo a minha lei, segundo os meus estatutos, esqueçam as coisas antigas. Porque quando eles tiveram problemas, receberam uma promessa, uma profecia, mas eles não ficaram firmes nela. É como se eles recorreram à vida passada. E aqui Deus está dando uma aliança. Eu os fiz novamente. A imagem de Adão, que eu fiz, a imagem de Eva, eu estou colocando um novo nome em vocês,
e eu quero que vocês deixem as coisas antigas para trás, vivam na minha lei. E ele colocou, eu lhes serei por Deus e vocês me serão por povo. Então Deus está colocando as regras, ó, essa é a aliança, eu vou estar com vocês. Deus falou, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações e não mais te chamarás, ou seja, esqueça as coisas antigas, eu estou fazendo um pacto, uma aliança contigo. Vamos olhar daqui para frente. O que ficou para trás, os erros passados, tanto que o próprio nascimento de Ismael, que já estava com 13 anos, Deus coloca ele nessa aliança também. Uma aliança diferente. Ele não, mas e por com- mais que não seja o filho da promessa, que ele, especificamente no 19, que ele fala, ao que Deus lhe contestou, o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele, e com todos os seus descendentes para sempre. Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael. Ele não deixa de fora da aliança, porque por mais que não fosse a descendência de Sara, ele seria como a lei mesopotâmica, a imperaria ali, que é a filho da Agar, representaria Sara, mas isso para Deus não é contado, a representação de uma lei Não, porque da não era a terra. aliança que ele Mas queria. como era a descendência de Abraão, e depois Abraão, como era a descendência dele, não deixou de ser contado na aliança. Deus não deixa nada de fora. Quando a gente fala que Deus é um Deus de detalhe, a gente prega, é porque está escrito na palavra. A gente não prega nada novo. A gente só prega o que já foi escrito há mais de 2000 anos. Ali, pode ler ali no 17, 7. Diz assim a palavra do Senhor. Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir, ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, pode conceber e dar à luz um filho? Era o 7, mas tudo bem. Já que tu falou, era o 7. Falou 17. Eu falei 17. Então, olha só. Quando ela E um coloca... homem obediente teme a Deus e a esposa. Quando ele coloca o rosto. Depois a gente volta pro 7. E o 7 diz assim: estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua raça depois de ti. Então, a gente pensa assim, será que essa aliança, nesse versículo, essa aliança se resume só ao povo judeu? Não. Porque em Cristo Jesus, essa aliança se estende até agora. Por isso que eu pedi para que tu lesse ela. Porque ela fala que seria de geração em geração. Então, todos aqueles que aceitarem Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, eles têm aliança, a mesma aliança aqui, que Deus vai guardar, Deus vai cuidar. Claro que é uma aliança diferente hoje. Hoje nós não precisamos tirar o prepúcio, né? Não precisa ser feita a circuncisão. Hoje nós temos Porém- essa aliança da carne, hoje é espiritual. Exatamente. Porém, ela se torna espiritual em Cristo. Então, essa promessa dessa aliança que foi feita com Abraão, ela estende até nós hoje. Só que desde o momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Não com as Exatamente. mesmas características da aliança de Abraão, mas ela se estende até nós. Porque está escrito ali que as gerações serão... Está escrito aqui no 4. Exatamente o que ele está falando, está no 4. Quanto a mim, quem está falando aqui é Deus, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações, não de uma só. Sim. E aqui, mas a gente sabe que Abraão, ele foi pai, o Ismael, na realidade, foi separando o Ismael é dos árabes e o Isaac é dos judeus. Porém, todo aquele que aceitar Jesus no Novo Testamento, ele entra nessa aliança. Né? Pela salvação e pelo Porque poder de Abraão é Deus. pai na fé De das 3 nações. maiores religiões monoteístas mundiais. Sim, Né? Que a gente tem o islamismo, a gente tem o judaísmo e o cristianismo. exatamente. Ele se torna pai das 3. Porém, mas essa aliança, o que eu quero comentar? É que essa aliança chega até nós hoje, desde o momento que a gente aceita Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. E essa possessão perpétua, Deus cumpriu sua promessa quando deu Canaã para o seu povo no Antigo Testamento. Ou seja, essa, ali no 17:8, que ele fala numa possessão perpétua, possessão perpétua, é que é para sempre. O que é perpétuo vai de geração em A geração. posse de E a Canaã posse foi dada por Deus. por Deus. Está aqui registrado, aqui no capítulo 17 de Gênesis, a posse daquela terra a toda a descendência. Sim, só que, por exemplo, hoje, Israel, que é a terra que era Canaã, hoje ela não é só composta por judeus, pelos hebreus, ela é composta por várias nações.
certo? Porém, inclui aqueles que são verdadeiros filhos de Abraão, que são eles, mas aqueles que amam o Senhor e que buscam o Senhor também. E também não é contemplam composto só pelos árabes de origem, os os ismaelitas, sim. que tem origem, porque tem outros povos árabes de outras origens que não são os ismaelitas. É porque lá em Filipenses fala, né, que a verdadeira cidadania não está na terra, está no céu, né? É por Então, isso nós que não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui por um tempo, mas vamos voltar para casa o dia que o Senhor nos recolher. Lá é a nossa terra. aqui nós somos peregrinos e errantes. Abraão é a figura do que nós somos. Exato. Por quê? Porque por mais que a terra fosse dele, por que ele era peregrino e errante? Porque ele vivia na dependência do Senhor. Deus. Ele não fez uma casa para ele ali, eles moravam em tendas. Se fosse necessário e sob a direção de Deus, não, nós saímos daqui e vamos para a terra que Deus vai nos mostrar. Nós saímos daqui e iremos até onde Deus está nos mandando ir. Então, ele, por mais que ali, ele depois comprou os carvalhais do Manre, aí depois ele comprou a gruta de Macpela, para a morada eterna de Sara, e depois ele foi para lá também. Então, por mais que ele tivesse essas terras, mas quando houve necessidade, houve fome, ele levantava a tenda e ia onde Deus mostrava. E sempre guiado por Deus, né? Então... Isso já é outra coisa. Todo cristão, aplicação prática do Novo Testamento, aplicação prática da vida diária. Sempre que Deus nos direcionar, aqui nós somos peregrinos e errantes como Abraão. E aqui está escrito que aqui não havia algo aonde repousar. Aonde Deus mandava, você tem que ir. Sim. Porque a bênção está lá. Se Deus mandou, Deus é fiel para nos cuidar. Nós temos esse testemunho, né? O Senhor mandou a gente sair da nossa terra e ir para uma terra que Ele ia nos mostrar. Porque lá Ele não tinha nada conosco. Há 23 anos atrás. Exatamente. Ele então, nos mandou para Ele cá. nos mandou para cá. E Ele tem formas e caminhos e meios que ele manda e a gente obedece, só isso. E essa passagem aqui também é uma passagem que para mim é muito específica, o capítulo 17, versículo 19. Porque ainda a gente não tinha filhos, lembra? Sim. E eu estava orando, conversando com Deus, e Deus respondeu exatamente isso. Filho, eu vou te dar um filho varão, e tu vai colocar o nome dele de Caleb. Por isso que o nosso filho Caleb tem o nome de Caleb, porque foi uma ordenança divina. Exatamente. Então ele mandou, a gente nem tinha nascido a Manuela, que é a nossa primogênita. Sim. Mas aí Deus já tinha feito a promessa que daria um filho varão e que era para colocar o nome dele de Caleb. E na época eu nem conhecia essa passagem aqui. Então não é uma coisa, leu e aí veio na cabeça. Não veio nada porque eu não tinha lido essa passagem ainda. Sim. E aí quando eu li, aí aquilo veio ao coração da gente. 3 vezes. Deus então falou dentro contigo, dessa... Né? Exatamente, Deus não é Deus de confusão, Ele foi específico. E dentro do capítulo 17 aqui, para a nossa família é muito simbólico, porque Deus nos mandou lá do Rio Grande do Sul para cá, 1.200 quilômetros para cá, com uma promessa. Eu não tenho nada contigo aqui, vai para lá, e lá eu farei de vocês pastores do meu rebanho. Exatamente. E vocês irão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, essa profecia de 23 anos atrás se cumpriu. A gente está no pastoreio, está pastoreando as pessoas aqui, e o filho varão veio, o nome dele é Caleb, porque manda quem pode, obedece quem tem. Isso. Ainda mais quando Deus fala, aleluia, glória a Deus por isso. Pastor, vamos fazer um intervalinho? Já, Jesus Já amado. passou meia hora. Vamos fazer um intervalinho, vamos descansar um pouquinho, tomar uma aguinha e voltamos já amados do Senhor. Voltamos para o nosso segundo bloco. E daí, Glória pastor? a Deus, aleluia. Como que estamos aqui viajando lá em Gênesis 17? Nós estamos acampados com Abraão, contemplando a promessa do Senhor, aleluia. E A aliança. dele no Deus foi arraial tão, dele. e Deus foi tão exato que Deus colocou os termos da aliança. Sim. O pessoal que é de direito ia ficar feliz da vida porque ao analisar esse texto aqui, fazer uma exegese aqui, porque aqui estão os termos, qual é a parte minha, qual é a minha parte nesse contrato, nessa aliança, qual é a tua parte. Eu vou contemplar a tua esposa nesse contrato também. Mas eu tenho um filho que é da concubina. Não, mas o filho da concubina também está aqui no contrato. Tudo perfeito, tudo juridicamente perfeito, porque foi feito do céu, né? E ali no 10, né, no versículo 10, quando fala da circuncisão, para todo o conhecimento de toda a circuncisão é retirar a remoção da carninha do prepúcio, né? Carne do prepúcio. E os homens recebiam esse sinal de
de forma visível da promessa de Deus para ele, porque futuramente Deus mandaria um Salvador também, né? Então, como uma coisa liga com outra, né? Por quê? Porque foi uma aliança de carne, nascido da carne essa aliança, e daí mais futuramente no Novo Testamento Jesus vem também como uma aliança de carne e espírito para nós, né? Ele vem como Cordeiro perfeito. E também assim, ó, esse sinal da circuncisão seria para que nenhum hebreu esquecesse da promessa de Deus com Abraão e que ele estava incluído nessa promessa, né? Por isso que foi feita a promessa, ou seja, nenhum iria esquecer desse sinal, porque eles sempre teriam, toda vez que fossem visualizar o corpo, eles veriam que eles teriam um sinal da promessa, né? Que era um símbolo. Era o símbolo da aliança Para algo maior, né? Era um símbolo, uma promessa de algo muito maior, né? Não era só a circuncisão, era uma aliança eterna, perpétua, né? Era uma aliança perpétua e que não houvesse formas de esquecer. Porque ela está ali, ela vai te lembrar, por mais que você queira desviar, mas ela vai, todo dia você vai lembrar, todo dia você vai rememorar quem é o Deus dos teus antepassados. Aí, quando você rememorar, você lembrar, você vai lembrar do que ele fez. Sim. Você vai lembrar que, por mais que habitassem em tendas, Deus era com eles. Por mais que eles tivessem problemas, inimigos ao redor, Deus resolvia. Porque Abraão não é uma questão apenas de prosperar fisicamente, monetariamente, porque ele não era avarento. Não. Ele fazia suas festas, ele repartia com as pessoas, ele ajudava as pessoas, quando ele recebe, até quando ele recebe de presente a gruta e a terra onde ia colocar a esposa, ele recebe do Hitita e diz, não, olha, eu te dou, na frente de todos, e realmente as pessoas faziam os acordos e tudo na frente de testemunhas, e ele disse, não, sepulta a tua esposa e eu te dou aquela terra. Ele não usurpou dizer, não, eu quero pagar, eu quero comprar essa terra, ou seja, ele não era alguém que utilizava do poder, que utilizava de tudo que ele tinha, e ele não era uma pessoa que usava, não, já que ele quer me dar, eu vou pegar, não, eu vou pagar um preço justo. E pagou justo. Porque Deus cobrou dele que ele fosse íntegro. Nós não podemos pular essa parte, começa aqui no início, ó. Olha a condição do contrato. É algo que ele tem que ser, ele tem que entrar antes de Deus colocar aqui no 9, o que Deus pedia de Abraão na aliança, para que a aliança fosse feita, tinha um pré-contrato, tinha uma condição, tinha uma pré-condição para que isso acontecesse. Qual pré-condição era essa? Aqui, acompanhe capítulo 1, diz assim, quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou, eu sou. Então Deus declarou quem ele era, mas ele declara abaixo quem Abraão teria que ser na aliança. Então há uma declaração ali que eu sou e quem você tem que ser, para que haja aliança entre nós. Então há uma declaração assim que é uma declaração perfeita. Eu sou e você tem que ser assim. Uhum. E aí Deus fala, eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Algumas traduções trazem El Shaddai como maravilhoso. Sim. Anda na minha presença e ser íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti. Então, para que a aliança, antes de falar, você vai ter que ser. Você vai ter que andar comigo. Ou seja, nós vamos andar juntos. Mas como é que tu anda junto com alguém? Quando você conhece. Sim. Você só anda junto com quem você tem relacionamento. Se chegar uma pessoa agora, que nós não conhecemos, e disser, vamos fazer uma viagem? Nós não vamos. Nós não o conhecemos, eu não sei quem é. Como que eu vou andar com alguém que eu não conheço? Agora, chega um amigo, chega alguém que nós conhecemos. Vamos viajar? Vamos. Mas um amigo, né? Alguém que Deus traga. Exato. Mas você conhece. Uhum. É diferente. Como agora, final de semana, Deus te chamou para pregar lá em São Francisco, abençoado, foi muito bem recebido por aquele pessoal abençoado, no Outubro Rosa. Eram pessoas conhecidas, nós fomos até lá, foi um sábado maravilhoso, abençoadíssimo, pessoas que a gente conhece, mas pessoas que a gente não conhece. Então Deus disse, anda na minha presença. Andar com Deus é ter relacionamento com Deus. É você acordar de manhã,
Bom dia, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus eu venho à tua presença, porque o Senhor Jesus me resgatou. Eu vim aqui e eu peço que o teu Espírito Santo nesse dia esteja comigo, me ajude nas minhas fraquezas, que ele possa me guiar, que ele possa me livrar e me trazer à tua presença. Eu sei que quando o apóstolo Paulo dizia, quando penso em fazer o bem, o mal já pratiquei, mas que o teu Espírito Santo possa me pegar pela mão e me levar aos teus caminhos. Aí durante o dia, tu está lá, Senhor, eu estou aqui, eu estou com uma dúvida, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. É relacionamento, é se relacionar com Deus. Senhor, eu tenho uma decisão que eu preciso tomar, só que eu não consigo, eu não sei o que fazer. Ajoelha e fala com Deus, e Deus vai te dar uma resposta. Aí no final do dia, Senhor, muito obrigado que nesse dia o Senhor estava comigo. É relacionamento, é estar junto, é andar junto. E Deus requer isso dele. Para que haja uma aliança entre nós, anda na minha presença. E ser íntegro. Olha só, pai, a nossa amiga. Pastor, desculpa, gente. É a força do hábito de chamar de papai. Olha só, pastor. A nossa amiga Soraya está aqui conosco, né? Deus abençoe. E daí ela disse assim: eu ia te perguntar do prepúcio, se isso vale hoje. Para nós hoje não vale mais. E para nós não é, né? Nós somos gentios, valia para o povo judeu. Ainda hoje, a promessa, a aliança do prepúcio, ou seja, fazer a circuncisão. Tem validade para o judaísmo. Para o judaísmo, sim, mas para nós não, né? Porque para o cristianismo, não. Nós somos gentios, né? E não judeus. Então, para nós, não através do sacrifício de Jesus, né? Assim, ó, com o advento do Messias, tudo se fez novo. Então, com o advento de Jesus sendo o Messias, e todo aquele que reconhece ele como Messias, porque o Messias, o Salvador, quando ele vem, ele torna a aliança, a velha aliança, ele não vem abolir ela, mas ele vem para cumprir. Então tudo que tem na velha aliança se cumpre em Cristo. E quando se cumpre nele, a circuncisão não é mais física. A circuncisão passa a ser uma circuncisão de mente, corpo e espírito. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. E aí aonde que eu sou cortado, aonde que eu sou podado, aonde que a minha carne é retirada? É retirada no momento em que a minha carne pecaminosa, eu não posso mais dar vazão a ela. Eu tenho que dar vazão às coisas que são do alto, às coisas que edificam e que me aproximam de Deus. E as coisas que são da carne, eu tenho que suprimir ela. Por isso que a gente sempre fala, né? E é muito importante essa pergunta, Soraya, importante mesmo, porque as coisas que me aproximam de Deus são lícitas. O que é ilícito, e eu não estou falando aqui de proibições religiosas, de homens que proíbem outros, ou que coam um mosquito e acabam engolindo um camelo, porque a própria palavra nos traz isso, que a hipocrisia do homem é tremenda, e o que os fariseus, os saduceus e as seitas, os zilotes, os herodianos, as seitas que viviam no templo na época de Jesus e que se degladiavam para ver quem conseguia mais poder dentro do templo, isso nós temos, eu não vou nem entrar particularmente nisso, que nós temos reedições em inúmeras denominações religiosas nos dias de hoje, da mesma forma que existia na época de Jesus. Só que essas mandamentos religiosos, tem que ver se o mandamento que a gente tem que obedecer é a palavra de Deus. O que está na palavra de Deus é o que nos aproxima de Deus. E não é palavra de homem, é a palavra de Deus. Que é o que vale. O que vale é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está dizendo, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então a circuncisão da carne é uma circuncisão que eu tenho que suprimir essa inclinação da carne e me aproximar espiritualmente de Deus. Ou seja, diminuir o meu eu e que cresça Deus em mim. Que Jesus cresça em mim e que eu diminua. Essa é a verdadeira circuncisão cristã. Tá, e olha só, eu fiquei pensando aqui no versículo 12, fala dos 8 dias. Daí, numa das bíblias de estudo, ela traz o seguinte, eu vou fazer a leitura, tá? Aquela que a senhora gosta muito. Aquela que eu gosto muito. Diz assim, ó, quais os itens que a Bíblia trouxe em relação, por que Deus colocou que teria que ser feita a aliança, ou seja, a circuncisão aos 8 dias. Aí aqui tem, a circuncisão dos bebês aponta para uma inclusão divina do seu povo, da promessa, a aliança mesmo bem novo. Então não independia. Tinha que ser mesmo bem novinho fazer a circuncisão aos 8 dias. Por quê? Mas assim, ó, também antecipava o dia
que a incircuncisão terminaria e o batismo se tornaria uma nova aliança, ou seja, corta a circuncisão e o batismo se torna uma nova aliança para nós, com Cristo Jesus. Então hoje nós vivemos uma nova aliança com o batismo, né? A terceira colocação foi assim, ó, quando Deus terminou a sua obra original no dia da criação, ele foi o 6º dia, certo? Aí ele descansou no 7º dia, certo? Então o 8º dia significava um novo começo de todas as coisas. Então no 8º dia que a obra de Deus da criação seria a obra que abriria, que se começaria, seria aberta para que se vivesse aquela obra, né? Então já tem aí uma ligação do 8 dias. Depois, Cristo terminou a obra da sua criação ao redimir-se, né? E no 6º dia, ou seja, ele morreu no 6º dia, na sexta-feira santa, ou seja, na sexta-feira, que conta-se o 6º dia, certo? Certo. Aí, no sábado, ele descansou na sepultura, seria o 7º dia. E no 8º dia, ou seja, no domingo de Páscoa, Cristo ressuscitou, iniciando a nova criação. Então, podemos chamar de um 8º dia, ou seja, contempla novamente o 8º dia. Ou seja, se completa porque no 8º dia, por causa de Cristo, por causa da criação, o ciclo do novo nascimento. Então, assim, como é interessante, ó, tu vai lá em Gênesis da criação, deu 8 dias, porque tudo começou depois do 8º dia, exatamente no 8º dia. O batismo também se dá nessa nova aliança. Isso. E quando Cristo também faleceu na sexta-feira santa, se entende que é o 6º dia, sábado ele estava na sepultura, domingo ele ressuscita. E aí se faz um ciclo. E daí volta o ciclo de 8 dias novamente. Interessante, né? Isso eu colei lá da Bíblia. Esse ciclo, esse ciclo de 8 dias aí, é que no cristianismo, o batismo, o novo nascimento, a graça é de graça, mas ela é uma decisão. Sim. Ela é algo que eu tenho que decidir. Eu quero reino de Deus ou eu não quero reino de Deus. Deus não obriga ninguém, Deus chama. Muitos são chamados, Deus chama todo mundo, porque Deus quer todo mundo próximo. Mas o homem, se ele dá mais vazão a ser um homem do pecado, ele deliberadamente sai da presença de Deus. Isso é algo para a vida inteira? Vai depender do quanto ele consegue ficar longe de Deus. Porque a gente não pode nunca, por isso que não... o pessoal julgava, já na época de Jesus, existe uma edição nova disso toda semana. Mas falavam para os discípulos, o teu mestre come com os publicanos. Porque eles odiavam o cobrador de impostos. Porque quem era o cobrador de impostos na época de Jesus, eu não estou falando sobre as coisas que acontecem hoje. Vamos entender quem era o publicano. O publicano era um cargo, era um judeu que cobrava impostos dos judeus e repassava esse dinheiro dos impostos para o Império Romano. E geralmente o que acontecia? Eles cobravam 3, 4, 5, 10 vezes mais imposto do que era devido às pessoas, e essa diferença ficavam para eles e repassavam para o justo, que era dos romanos. E a diferença, por isso que os publicanos enriqueciam às custas do próprio povo judeu. Por isso que eles odiavam eles, porque eram judeus roubando judeus. Sim. E aí quando ele resolve dizer que ele ia até a casa do publicano fazer uma refeição, ele disse, mas agora olha, o teu mestre vai lá e come com eles. Mas acontece que Jesus disse, não é para os sãos o médico é para os doentes. Então a prostituta, as meretrizes vão adiante de vós no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é para todo que se arrepende. Não é para quem julga ser santo o suficiente e aponta o dedo para os outros. O reino de Deus é para pessoas arrependidas de serem homens e mulheres de pecado. O arrependimento é condição, é entender o quanto você precisa dele. Você precisa de Deus. Você tem que buscar a face dele. Todo o livro de Salmos, Gênesis, tudo está escrito aqui. Quem precisa de Deus somos nós. Nós precisamos dele. Até o ponto em que nós não aguentamos mais estar no pecado. E quando não tem mais saída,
como Ismael. Ele vem com a misericórdia dele, nos estende a mão. Exatamente. E nos apresenta, como apresentou para Ismael, a água da vida, Jesus Cristo. E aí a salvação é inata. Graças a Deus por isso. Então, lá no 17:15, que ele fala, né, que troca o nome da Sara para Sarai. Eu estava olhando aqui as minhas anotações. Sabe o que significa Sara? Segundo uma inspiração que não é do Espírito Santo, porque eu colei do teu caderno antes, é princesa. É princesa, exatamente. Ou seja, Achou que ia dizer que era inspirado pelo Espírito Santo. Não, eu colei do teu caderno. Como Abraão era pai de multidões, ela seria a mãe de multidões, ou seja, seria uma princesa, né? Aí eu até anotei aqui, porque eu gosto do significado dos nomes. Eu acho muito importante, porque o nome tem uma simbologia muito, muito forte. Até os dias de hoje tem. Até os dias de hoje, né? Então, ali quando ele fala assim, ó, abençoarei, lá no 17:16, ele fala que ele abençoarei, né? Quando Deus abençoa Adão e Eva, sede fecundos e multiplicai-vos, lá na criação, ele retoma novamente agora para Abraão, né? Porque ele tem aquela questão, Deus falou, crescei e multiplicai para Adão e Eva. E quando ele fala com Abraão, ele também diz que eles cresceriam e se multiplicariam. Então, novamente vai aquele ciclo de novo, vai e volta. Vê como é interessante as coisas da Bíblia, elas vão se completando diariamente, assim. A cada leitura tu percebe que ela vai se completando e contemplando a grandeza de Deus, né? E é lindo. E é linda, aham. O que mais que nós temos de anotação? Hoje nós vamos conseguir nos dedicar e terminar o capítulo inteiro. Glória exatamente. a Deus. Ali no 17, ele colocou assim, ó, e se prostrou-se em riso. Por que Abraão riu também? Porque a Sara riu, tanto que Isaac quer dizer risada, não é só riso. Abraão também riu. Por quê? Talvez por uma incredulidade dele, talvez por falta de fé, ou por pensar que na velhice ele não conseguiria gerar, que foi o que ele pensou, né? Ele também riu quando ele se prostrou, né? Porque ele estava vendo a situação. Ele estava contemplando a sua velhice. Porque ele achava ele não estava contemplando a promessa. Exatamente, ele achava que essa promessa se daria para o Ismael, né? Porém, não foi para o Ismael, foi para Isaac. Ainda Deus é assertivo sempre, né? Então, Deus é assertivo e específico. Ele é para Isaac, um filho que tu gerará junto com Sara. E quando Deus vem, os anjos vêm e visitam o acampamento deles, e que o Abraão vai lá, serve eles, né? E pede para que os seus servos preparem a carne, pede para que, né, preparem o alimento. Toda aquela teofania ali. Isso. E simplesmente a Sara escuta por trás do Abraão que ela geraria, ela também riu. Então, por que eles riram? Por falta de fé, talvez, ou porque não vai gerar numa idade avançada? Ela já tinha ficado anos da vida, décadas, não eram anos, décadas da vida esperando, né? E ela ri. Abraão ri, Sarai, ó, ali naquele momento já ainda não era Sarai, ainda era Sara. Era Sarai, desculpa, não era Sara. Ela ri. E daí o que acontece? Volta o ciclo de novo. Os dois riram por quê? Porque achavam que não conseguiriam gerar uma criança naquela idade, né? O que era impossível para eles. É que assim, tudo que é impossível para nós, pela nossa visão, pela nossa vista limitada, pelo que os nossos olhos podem ver, é que a nossa visão, a nossa vista, a nossa vista ela é muito limitada. Se a gente olhar para as circunstâncias ao redor, hoje, de repente, né, me direcionar a pessoas que talvez nesse momento estão meio com pouca esperança, porque a gente olha para uma parte do mundo, é guerra, olha para outra parte do mundo, é guerra, olha para governos em vários países do mundo, governos injustos, com ações injustas, a corrupção em vários lugares do mundo. Eu não estou falando especificamente de um lugar ou da nossa nação, estou falando em vários lugares do mundo. A gente vê as notícias de corrupção, as notícias de guerra, as notícias de injustiça, pessoas inocentes sendo levadas à morte por ações injustas, e no meio de uma guerra o inocente acaba pagando em bombardeios que acabam atingindo pessoas que não têm literalmente nada a ver com a... Mas não podemos olhar para as circunstâncias. A nossa esperança está no céu. O reino de Deus não é deste mundo.
Esse mundo jaz no maligno. Então a gente não pode viver pelas circunstâncias ao redor, porque senão a pessoa vive desesperançosa, ela vive sem esperança, ela vive depressiva, ela vive triste. Não, nós temos que olhar que nós temos uma pátria no céu, não na terra. E essa pátria não há pranto, não há choro, não há ranger de dentes, lá não tem guerra, lá não tem desesperança, lá não tem fome, lá não tem injustiça. Então nós temos que olhar para essa pátria e dizer, é para lá que eu vou. Uma pessoa que é cristã, uma pessoa que ela é temente a Deus, ela não morre, ela volta para casa. A pátria dela não é aqui, ele volta para a sua pátria. Quando ele deixa a terra, ele vai para a sua pátria. Ele vai, como diz até no Novo Testamento, fala ali no seio de Abraão, ou seja, você vai dormir no Senhor. Sim. Para a eternidade. Então a gente semeia na terra, mas a nossa semente aqui tem ecos de eternidade, se nós semearmos ela no colo de Deus. Mas assim, sabe, pastor, uma coisa que eu preciso falar, sabe, é que as pessoas que não são espirituais, ou que elas não receberam ainda um toque diferente de Deus, elas têm dificuldade de entender isso, né, que a nossa casa não é aqui. E às vezes parece que é o conto da carochinha, que não existe céu, que não existe inferno, tudo é aqui. Não, mas não é tudo aqui. E a gente sabe que não é quando tu recebe um toque de Deus, quando tu recebe uma cura, quando tu recebe uma confirmação de uma oração, quando você percebe que você está indo por um caminho, de repente dá aquele vendaval e daí Deus te bota lá para outro lugar, de outra forma, em outros momentos, em outros caminhos. O carro para do caminho para evitar um acidente lá na frente, um livramento de Deus. Porque sempre tu tem que viver as coisas espirituais. A gente já viveu muito isso. Muitos livramentos já. Eu recordo que até o meu sogro me chamou de maluco, lembra aquela vez que a gente estava vindo do Rio Grande, e eu também, acho que foi uma ação maluca, mas verdade, foi o Espírito Santo. É verdade. Que a gente estava vindo... Não, nós estávamos voltando para cá, e meus pais eu amo estavam quando vem juntos. essa voz linda para contar. E daí, tu abastecemos um posto, encheu o tanque. Aí passou assim, mais ou menos uns 2 quilômetros, era uma descida. Para nós era uma descida, era uma curva com uma descida, e para quem subia era uma subida com uma curva. Paredão de pedra. E de um lado um paredão de pedra e do outro lado um posto de combustível, e nós estávamos descendo. E de repente, eu percebo que o Arthur entra no posto e para o carro para abastecer. Só que ele entrou sem ver o que Deus tinha nos livrado. Eu e a mãe que estávamos atrás observamos que na subida vinham 2 caminhões se passando na curva. E se a gente não tivesse, se Deus não tivesse guiado a mão dele e tirado ele de cima da BR, nós daríamos de frente com o caminhão. E assim, ó, tanto que a gente parou e ele disse assim, vamos abastecer. E o meu pai olhou para ele e disse, tá louco? Da onde nós vamos abastecer? A gente acabou de abastecer. Por quê? Porque foi um livramento. Nem tinha como colocar combustível, o tanque estava cheio. Estava cheio, a gente tinha acabado de abastecer, fazia uns 5 quilômetros, 10 quilômetros, sei lá, não sei quanto, mas era bem rápido, a gente tinha abastecido. Mas foi um livramento de Deus, então Deus para a gente, Deus nos atrasa. Às vezes a gente briga, a gente está com pressa para chegar num lugar, mas de repente tem um carro na frente ali, tu tenta passar e não dá, é que de algo Deus está te livrando. Então, ou passa aquele e tem um próximo, que está indo mais lento ainda. Tu consegue passar aquele aquele vucu-vucu do dia a dia, na correria, e daí quando tu percebe, Deus está te dando um livramento. Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então, e que andam segundo os seus decretos. Então, nós que servimos a Cristo, que conhecemos o Senhor Jesus, sabemos que Ele é nosso Senhor, primeiramente, e depois Salvador, a gente sabe que todas as coisas, sempre Ele vai fazer o melhor para nossas vidas, independente se o melhor de Deus não é o teu melhor. Às vezes tu passa por situações que tu não gostaria de passar. Aquele não é o melhor para ti, aquilo é terrível para ti, mas para Deus é agradável que seja assim, e você só tem que aceitar os desígnios de Deus para tua vida, porque todos os planos e os projetos de Deus sempre serão perfeitos, os nossos não. É por isso que o oleiro, por isso que Deus é chamado de oleiro, porque Ele faz o vaso, Ele faz o vaso, e se Ele achar que tem alguma imperfeição ou o vaso não está perfeito da forma que Ele quer que o vaso esteja, Ele vai pegar o vaso, Ele vai quebrar, Ele vai picar o vaso, e Ele vai botar, Ele vai refazer
da forma que Ele aprouver, da forma que Ele achar que é Ele melhor. achar melhor. E a gente já sabe muito bem disso, que algumas vezes nós já fomos picados, quebrados. Eu sempre digo assim, ó, eu posso E ser um graças a vaso, Deus por isso, porque precisamos. eu sou um vaso grande, né? Somos. Mas se o Senhor quiser me quebrar, que Ele me quebre em pedacinhos do jeito que Ele quiser. E Ele não precisa montar um vaso grande, Ele pode montar um vaso bem pequenininho, mas desde que esse vaso Nossa, bem eu- pequeno seja perfeito e agradável. Então, aqui, ó, eu quero... agora, o pastor até fez me perder aqui, né? Eu quero mandar um beijo para todos os nossos ouvintes de hoje, nossos filhotes queridos que estão ouvindo. Eles reclamaram semana passada que eu não mandei um beijo para eles. Esse filho, eu mandei Beijo, para filhos Manu, amados, para beijo, Caleb, beijo, Manuela. Beijo para os nossos ouvintes de Curitiba, de Joinville, de Blumenau, de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, de Joinville, de Santiago, porque a minha irmã acabou de mandar um oi no WhatsApp da rádio, nossa amiga Soraya, sempre conosco, E já nos disponibiliza acompanhando. o WhatsApp da rádio, agora que a gente está se despedindo. A gente tem esquecido de Perdão, mas falar o Senhor. WhatsApp da rádio, que é 99417750. A gente acaba esquecendo E de o falar. Instagram, que é @radio.resgate com 2 T's. A gente acaba esquecendo de falar no início, agora a gente lembrou que a gente olhou aqui na rádio aqui, percebeu aqui de Santiago, minha irmã do coração, essa minha irmã, Silvana Guerin, está nos Os escutando. nossos Beijo ouvintes no aqui de Joinville coração. também, beijo no coração. A Manuela está agradecendo aqui, que a gente mandou um beijo, filhota amada. E a gente. A nossa sobrinha também, a Chica também, um beijão no coração. Nossa Maria, sobrinha, Fabinho, um nossa beijo para vocês. afilhada também, um beijinho no coração de todos que estão escutando conosco. Tá bom? Soraya, nossa amiga. Soraya Beijão no abençoada. coração, tá? E pastor, chegamos mais ao fim de um programa. Hoje a gente deu conta de acabar o 17 todinho. E foi rápido demais de novo, Jesus amado. Muito rápido, já são 8h06 e tu precisa fazer oração, porque senão nós vamos sair do ar e não vai dar para acabar o nosso programa. Amém, mas ficamos aqui 4 minutinhos para sairmos do ar. 4 minutinhos, oh glória, amados do Senhor. Vou convidar todos então para fechar os olhos. Por que eu oro com os olhos fechados, pastor? Porque a gente não tem que olhar ao redor, a gente vai fechar como se estivesse fechando todo. Jesus disse, entra no quarto, fecha a porta e fala com o Pai em secreto. Então, a gente vai fechar os olhos para mergulhar em Deus e abrir o coração. Fecha os olhos e abre o coração. Porque a gente não vai olhar, não é a vista, não é o que está ao redor. Naquele momento, ele diz assim, eu estou na terra, mas eu quero me ligar contigo, Senhor. Porque está escrito na tua palavra, tudo que pedires na oração crendo, recebereis. E a gente tem que entender também que a oração sacerdotal, aquela oração que Jesus ensinou do Pai Nosso, ela termina dizendo assim, Pai, que seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus é soberana. A oração bíblica é aquela que é submissa à vontade de Deus. Deus está acima de tudo. Então eu vou te convidar para a gente orar juntos, meu amado. Amado Deus e eterno Pai, no nome santo e sagrado de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntos em Tua presença. Com a presença do Teu Espírito Santo, ministrando aos nossos corações aqui, a Tua palavra revelada, rema, revelada aos corações de cada um de nós. Nós nos alimentamos da Tua palavra, Pai. Nós fomos edificados por ela e nós te damos graça por isso. Eu peço que abençoe cada lar, cada família, e que a Tua graça, o Teu Espírito Santo possam ir a cada lar, Senhor. Não há distância para Ti, Pai. Aonde houver algum coração doente, abatido, Senhor, triste, que possa ser consolado pelo Teu Espírito Santo nesse momento. Nós te pedimos, ó Deus, a Tua graça e que sejamos abençoados com a Tua presença todos os dias das nossas vidas. Abençoa cada lar, cada família e fica conosco. Assim nós o cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Beijo no coração de todos. Chica, beijo. A Dinda tá mandando um beijo pra você, tá? Beijo no coração. Beijo, povo todos de os Deus. ouvintes. Fiquem com Deus e até semana que vem. Amém. Se Jesus não voltar. Se Amém. Jesus não voltar antes.